Há muitas pessoas que estão no caminho dos vícios, presas e algemadas. Outros estão no caminho do individualismo, algemados nesses caminhos. Que esses caminhos para elas já não são caminhos confortáveis. Elas querem sair deste caminho, mas não conseguem sair, porque se tornaram escravas desse caminho. Muitas até querem se libertar disso, mas não conseguem mais se libertar, porque o pecado, primeiro, ele atrai, segundo, ele inflama, terceiro, ele escraviza. E eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61, para nós lermos a palavra do Senhor. Quem tem a palavra de Deus diz amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. E depois a gente vai ler em Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 ao 21. Lucas 4, 16 ao 21. Mas primeiro vamos ler no capítulo 61 do profeta Isaías. Amém? Enquanto os irmãos encontram o primeiro texto, eu quero cumprimentar os ouvintes da Capixaba, que Deus abençoe vocês, que estão nos ouvindo pela Rádio Capixaba, AM 1050 e FM 105.1. Que a graça de Jesus esteja com vocês. E os irmãos do aplicativo, os irmãos da rede social, que estão conectados pelo canal da igreja. Que Deus abençoe vocês, internautas. Que a graça de Jesus também esteja com vocês. Eu sei que a graça do Senhor está com todos vocês que estão conectados conosco. Nós vamos ler primeiro Isaías capítulo 61, versículo 1. E depois Lucas 4, 16 ao 21. Amém? Você, internauta, que pode compartilhar esta live com alguém, faça isso, que você estará nos ajudando a divulgar, a levar o Evangelho de Jesus àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, não é? Você tem a Bíblia Sagrada, você pode ler comigo. Se você não tem, está sem a Bíblia, o texto está aqui na tela. E vamos ler por aqui. Veja o que diz a palavra. No capítulo 61, versículo 1 do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, em outra tradução, aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Aleluia. Agora vamos ler em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. E vamos ler até o versículo 21. Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21. Preste atenção. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados ou contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Nele quem? Em Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem comigo dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém? Toma o seu assento em nome de Jesus. E eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para melhorar. É para Jesus. Esse louvor, essa adoração é para Jesus. Ele merece ser louvado, ser aplaudido, glorificado, enaltecido, entronizado. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, olhem para frente, prestem atenção na palavra do Senhor. Talvez você diga: pastor, eu já ouvi ministração neste texto sagrado, eu já até sei o que você vai falar. Não tem problema, se você já sabe o que eu vou falar, então eu só vou lembrar você do que você já sabe. Mas preste atenção aqui. Esta descrição do Messias e de sua unção relaciona-se com a sua missão ou seu ministério. Veja, o profeta Isaías, neste texto sagrado do capítulo 61, ele descreve mais diretamente ao caráter de Jesus e a sua supremacia. Quando Jesus começou o seu ministério, conforme nós lemos em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, quando Jesus inicia o seu ministério, ele citou Isaías capítulo 61 e aplicou-se a profecia do profeta Isaías a si mesmo. Ele, depois de ler o livro do profeta Isaías e a profecia do profeta Isaías a seu respeito, ele devolveu o livro do profeta Isaías ao ministro da sinagoga e disse: hoje se cumpre essa escritura aos vossos ouvidos. Então, nestes textos sagrados, tanto de Isaías 61 primeiro, como de Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, se refere ao ministério ungido de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus inclui pelo menos 5 propósitos. Primeiro, inclui pregar o evangelho aos pobres, humanos e aflitos. Em segundo lugar, inclui curar os doentes e quebrantados de coração, tanto espiritual como fisicamente. Em terceiro lugar, inclui romper os grilhões do mal, proclamando a libertação dos presos no pecado e do domínio de Satanás. Inclui, em quarto lugar,
abrir os olhos dos cegos espirituais. E em quinto lugar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esses 5 propósitos caracterizavam o ministério de Jesus Cristo. E continua a ser cumprido nos dias de hoje pela Igreja de Jesus Cristo, e será cumprido até o dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua amada igreja, para arrebatar o seu povo. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, essa missão libertadora vem do Deus da vida, é conferida a Jesus pelo Espírito Santo, pois ele já fora ungido como Messias por ocasião do seu batismo, que é o sinal da sua adesão plena do projeto de Deus. Então veja, a missão de Jesus Cristo, a missão do Cristo libertador, é de esperança, é de vida digna, certamente para todas as pessoas, inclusive para os cativos na vida física, na vida espiritual e na vida emocional. Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 ao 21, ele fez memória da profecia do profeta Isaías, no capítulo 61, para descrever em que consiste a sua missão de anunciar, de proclamar o ano aceitável do Senhor. Feito esta simples introdução, eu quero meditar com vocês sobre os 5 propósitos do ministério de Jesus. Diga comigo, 5 propósitos do ministério de Jesus. Não diga mais forte, 5 o quê? Do ministério de Jesus. Então qual é o primeiro propósito do ministério de Jesus? Primeiro propósito, anunciar a boa notícia aos pobres e proclamar libertação dos presos. Esse é o primeiro propósito dos 5 propósitos do ministério de Jesus. Anunciar a boa notícia do evangelho aos mansos, aos pobres, à humanidade, e proclamar a libertação dos presos. Agora, essa libertação dos presos, será que se refere aos presos políticos, aqueles que resistiam à violência e opressão do Império Romano e por isso estavam presos, encarcerados? Não. Esse primeiro propósito de Jesus é muito mais abrangente, é muito mais profundo do que isso. Porque na época de Jesus, a maioria das pessoas que se encontravam no presídio eram por motivos políticos, eram reféns do Estado, pois eles resistiam contra a opressão e a violência do Império Romano. Por outro lado, a proposta de Jesus é muito mais abrangente. A proposta de Jesus é muito mais profunda. A proposta de Jesus é libertar toda a humanidade de todas as formas de prisões, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos ou de sermos livres. Por isso, quando Jesus ele se manifesta, quando ele aparece, quando se cumpre a profecia, a chegada do Messias, a maioria das pessoas, até alguns dos seus discípulos, a princípio não entenderam a sua vinda, o seu ministério, porque o povo esperava por um Messias que chegasse e logo ocupasse o trono e libertasse os judeus da opressão de Roma.
E a proposta de Jesus era muito mais profunda do que isso. Ele sempre disse: o meu reino não é deste mundo. A proposta de Jesus não era simplesmente libertar aquele povo da opressão de Roma, mas era libertar toda a humanidade de todas as prisões espirituais, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, de tudo aquilo que nos impede de sermos livres, de tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, de termos relacionamento com Deus. Ele veio para libertar os presos, ele veio para isso, ele veio para anunciar a boa notícia e para proclamar libertação desses presos. Quantas pessoas estão presas, algemadas? Quantos estão numa prisão espiritual e não conseguem se desprender desse estilo de vida que está cada vez mais te levando para distante de Deus? Quantos são guiados e dominados pelo egoísmo, pelos vícios, por individualidade? Quantos estão guiados e dominados pela ganância, pelo consumismo, pela ambição, pela intolerância, pelo ódio, pelo pecado? Quantos estão assim, dominados por essas situações? E Jesus veio para nos libertar dessa situação. Ele veio para nos libertar dessa situação de prisão espiritual. Olha, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 9, versículo 36, no início do ministério de Jesus, ele via as multidões que andavam errantes, desgarradas, como ovelhas que não tinha pastor. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Era a situação daquela gente. E Jesus veio exatamente para libertar essas pessoas dessas prisões. Aí a gente volta lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, e versículo 6. Ali Isaías já falava acerca do Messias que haveria de vir para colocar estas pessoas presas espirituais em liberdade. E o profeta já dizia sobre a situação destas pessoas, o mesmo que Jesus viu quando Jesus se manifestou. Veja o que o profeta Isaías disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. E Jesus veio para nos libertar desses caminhos que nos aprisionam. Há muitas pessoas que estão no caminho dos vícios, presas e algemadas. E aí alguém diz: não, mas eu não sou viciado, eu não tenho nenhum vício. Mas quem sabe você está no caminho do egoísmo. Como disse o profeta, cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Alguns que não estão no caminho dos vícios, das drogas, da marginalidade, mas está no caminho do egoísmo. Outros estão no caminho do individualismo. Outros estão no caminho da ganância. Outros estão no caminho do consumismo. Outros estão no caminho da ambição. Quanto mais, melhor, não importando a forma de angariar essas coisas. Outros estão no caminho da intolerância. Outros estão no caminho do ódio, do rancor, da raiva,
da vingança, no caminho do pecado. Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. É assim a situação da humanidade em que estamos vivendo. Quantos estão desgarrados, presos nesses caminhos, algemados nesses caminhos. E muitos já estão numa situação tão degradante, que esses caminhos para elas já não são caminhos confortáveis. Elas querem sair deste caminho, mas não conseguem sair, porque se tornaram escravas desse caminho. Escravas do egoísmo, escravas do vício, escravas do individualismo, escravas da ganância, escravas do consumismo, escravas da ambição, escravas da intolerância, escravas do ódio, escravas do pecado. Muitas até querem se libertar disso, mas não conseguem mais se libertar, porque o pecado, primeiro, ele atrai, segundo, ele inflama, terceiro, ele escraviza. Só há uma forma de libertar essa gente desses caminhos errantes. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Jesus Cristo você encontra a libertação, pois ele veio anunciar a boa notícia aos pobres e proclamar libertação dos presos. Jesus veio para nos libertar desses caminhos. O segundo propósito do ministério de Jesus, descrito nos textos que nós lemos, segundo propósito do ministério de Jesus: curar os quebrantados do coração. Diga comigo: curar os quebrantados do coração. Meus amados, ele veio curar os quebrantados do coração. Quando a gente lê o Salmo 147, no versículo 3, o que é que o salmista diz no Salmo 147, no versículo de número 3? Ele diz o seguinte: o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O escritor deste salmo está dizendo que o Senhor, ele sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Meus amados, quantas pessoas estão assim, com o seu coração quebrado? Quantos estão com o seu coração partido? Quantos estão com o seu coração humilhado, machucado e ferido? Eu estou pregando para você que Jesus veio curar, sarar os quebrantados de coração. Eu não sei qual é o motivo em que fez com que o seu coração fique assim, quebrado, abatido, humilhado, machucado e ferido. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele vai na causa que machucou o seu coração. Ele age na origem, na causa que quebrou o seu coração, que humilhou o seu coração, que abateu o seu coração, que feriu o seu coração. Talvez você tenha entrado aqui com seu coração assim. Você está machucado, você está machucada, você está ferida, você está abatido, você está abatida, você se sente humilhada, humilhado, quebrado, ferido. Olha, a palavra está dizendo que ele veio curar os quebrantados de coração. Entrega o seu coração a ele. Abra o seu coração para ele. Talvez o seu coração está machucado, ferido, quebrado, abatido, porque você abriu o coração para alguém. Você confiou nesta pessoa.
E o que esta pessoa fez foi não corresponder à sua confiança. Você amou esta pessoa, mas o que esta pessoa fez foi não corresponder esse amor. Não houve reciprocidade. E o seu coração está quebrado, partido. O que esta pessoa fez foi partir, foi humilhar, foi abater, foi deixar o seu coração ferido. Você abriu o coração para ela partir e quebrar o seu coração pelo meio. Pois eu lhe faço um convite hoje: abra o seu coração para Jesus, porque o que Ele vai fazer é curar o seu coração quebrantado. Ele vai sarar as feridas que fizeram no seu coração. Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a bênção. Ele é aquele que cura o coração quebrantado. Ele é aquele que sara as feridas do coração. Abra o seu coração para Jesus. Terceiro propósito do ministério de Jesus. O terceiro propósito do ministério de Jesus, descrito nesses textos que nós lemos, é dar vista aos cegos. Diga comigo: dar vistas aos cegos espirituais. Porque a pior cegueira não é a cegueira física. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Essa é a pior cegueira. E o texto sagrado está dizendo que Ele veio para dar vistas aos cegos espirituais. Isto é muito mais do que curar a cegueira física. É muito mais abrangente do que curar a cegueira física. É muito mais profundo do que curar a cegueira física. É a cura da cegueira espiritual. É a restauração da cegueira espiritual. Agora, olha para cá. Quando é que nós estamos precisando de restauração da cegueira espiritual? Quando é que nós estamos cegos espirituais? Primeiro, quando não enxergamos a realidade das coisas espirituais. Quando nós não enxergamos a realidade das coisas espirituais, é porque nós estamos cegos espirituais. E quantas pessoas assim não conseguem enxergar a realidade das coisas espirituais, das coisas eternas de Deus? Como aquele jovem rico de Mateus capítulo 19, versículo 16. Aquele moço rico que foi ter com Jesus dizendo: mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus disse para ele: valoriza as coisas espirituais. Coloca as coisas espirituais na frente das materiais. Coloca as coisas eternas na frente das coisas terrenas. Desfaça das terrenas, abraça as eternas. Vem, segue-me e eu lhe darei um tesouro no céu. Mas aquele moço rico, ele não quis, ele virou as costas para Jesus, porque era cego espiritual e preferir viver nesta cegueira espiritual. Não quis enxergar a realidade das coisas espirituais. E saiu, virou as costas para Jesus. Quantas pessoas estão fazendo isto? Só conseguem enxergar as coisas terrenas, as coisas materiais, e não conseguem enxergar a realidade das coisas espirituais, das coisas eternas. São cegas espirituais. Quando é que estamos cegos espiritual? Em segundo lugar, quando não vemos, quando não olhamos, quando não enxergamos com os olhos da fé. Só enxergamos com os olhos naturais.
e não enxergamos com os olhos da fé. O escritor aos Romanos, ele disse que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então a base da verdadeira fé está naquilo que não se vê. A base da verdadeira fé não está naquilo que se vê, mas está naquilo que não se vê. Ver não é crer, mas crer é ver. Então, quando nós não vemos com os olhos da fé, é porque estamos cegos espiritual. Em terceiro lugar, estamos cegos espiritual quando não pensamos com a mente de Cristo. Quando não pensamos com a mente de Cristo. E aí a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo, não é? Tem gente que acha que para ter a mente de Cristo, Deus vai fazer uma cirurgia, vai abrir a nossa cabeça e vai implantar a mente de Cristo dentro da nossa cabeça. Não. Quando a palavra diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, basta você conhecer a mente de Cristo. Cadê a mente de Cristo? Onde está a mente de Cristo? A mente de Cristo é isso aqui, ó. Olha aqui, a mente de Cristo. Está aqui. Está aqui a mente de Cristo. O que Ele falou, o que Ele pensou, o que Ele realizou, o que Ele disse, o que Ele ensinou, está aqui, é a mente de Cristo. Quando você pauta a sua vida nos preceitos da palavra, então você tem a mente de Cristo. Agora, quando você despreza o que Cristo disse, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele pregou, então você não pensa com a mente de Cristo. Aí você está cego espiritual. Espiritualmente falando, você está cego. Quando é que estamos cegos espiritualmente? Em quarto lugar, quando afastados de Deus, perdidos, não queremos enxergar a realidade ao nosso redor. E tem gente que não quer enxergar a realidade ao seu redor. O sistema que está implantado ao nosso redor. Há um sistema neste mundo implantado ao nosso redor. E esse é um sistema que pende para nos levar cada vez mais para longe de Deus. É um sistema que, se você não tomar cuidado, ele vai envolvendo você e você vai se envolvendo nele. Olha o perigo. Ele vai envolvendo você e você vai se envolvendo nele. E você não quer enxergar essa realidade. Nesse sistema há muitos entretenimentos. Há muitas coisas que você olha e vê como vantagem para você. Há muitas diversões que você olha e vê como vantagem para você. Há muitos caminhos que parecem direito aos seus olhos para seguir, mas o fim deles é caminho de morte. É um sistema preparado para preparar você, para que você esteja bem longe de Deus, cada vez mais longe de Deus. É um sistema que traz à sua mão entretenimento, diversão, para você ficar entretido com aquele, se divertindo com aquilo e não se lembrar de Deus e das coisas de Deus. É um sistema preparado para conduzir você cada vez mais longe da presença de Deus. E tem gente que está se envolvendo cada vez mais nesse sistema e não quer enxergar a verdadeira realidade ao seu redor. São cegos espirituais. Cuidado com isso. Não deixe nada deste mundo distrair você a ponto de você perder o relacionamento com Deus e o prazer nas coisas eternas.
Não deixa nada deste mundo distrair você a ponto de você não pensar mais em Deus, na sua palavra, em seus preceitos, em seus ensinamentos. Cuidado, cuidado. O Senhor veio para abrir as vistas dos cegos espirituais. E quem sabe Deus está abrindo os seus olhos espirituais hoje. Quem sabe, hein? Aleluia, glória, bendito é o nome de Jesus. Pode adorar a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quantos estão nas igrejas, mas estão cegos espirituais? Quantos? Não são poucos, são muitos. Entende? Eu sempre falo aqui, e eu cito aquela ilustração do papagaio. Quem se lembra da ilustração do papagaio? Quem se lembra? Quem se lembra? Então, pouca gente lembra. Então eu vou falar de novo. Há muitas pessoas, até muitos cristãos, muitos que estão nas igrejas, mas é como um papagaio. Um papagaio que só sabia falar 3 palavras. Não tem problema, não tem importância, não tem nada não. O papagaio só sabia falar isso. Não tem importância, não tem problema, não tem nada não. De repente veio uma raposa e abocanhou aquele papagaio. E a raposa saiu com ele na boca. Vai comer o papagaio. E o papagaio na boca da raposa dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Mas está na boca da raposa. Está sendo engolido pela raposa, mas está dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Então tem muita gente que é como esse papagaio. Tem muitos crentes que é como o papagaio. Estão nas igrejas, está sendo engolido pelo pecado, pelo lobo, pelo falso profeta, pelas heresias. E mesmo assim está dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Você vai avisá-lo e ele continua dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Você vai exortá-lo, ele diz, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Muitas pessoas estão assim, estão em pecado diante de Deus, e estão dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem nada não. Jesus quer abrir os seus olhos espirituais. Hoje é dia de você olhar para Jesus, de você se converter, se arrepender de seus pecados, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Arrependa-te, pois, e creia no poder do Evangelho. Então Jesus veio para dar vistas aos cegos espirituais. Quarto propósito do ministério de Jesus. Olha aqui. Quarto propósito do ministério de Jesus. Pôr em liberdade os oprimidos. Diga comigo, pôr em liberdade os oprimidos. Que oprimidos são esses? Seja diante da opressão social, opressão mental, opressão econômica, opressão psicológica, opressão política, opressão afetiva, opressão religiosa ou maligna, opressão do pecado. Ele veio pôr em liberdade os oprimidos. E eu disse, vou repetir, quantas pessoas que se sentem oprimidas socialmente, oprimidas mentalmente, oprimidas economicamente, oprimidas psicologicamente, oprimidas politicamente, oprimidas afetivamente, oprimidas religiosamente, oprimidas na malignidade, oprimidas no pecado. Jesus veio para libertar você de todas essas opressões. Ele veio para libertar. Ele veio para libertar. Meus irmãos, olha aqui. O Antigo Testamento já ensinava essa verdade. Como o profeta Jeremias, que disse, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Já falava dessa opressão,
A Bíblia está repleta de referências a essa infecção da natureza humana, chamada pecado original. Trata-se de uma tendência ou predisposição egoísta que herdamos de nossos primeiros pais e que está profundamente enraizada, arraigada em nossa personalidade humana e se manifesta milhares de vezes de maneira repulsiva. Há dentro de nós essa tendência, há dentro de nós esta natureza, a natureza adâmica. Por isso, o salmista disse: em pecado me concebeu minha mãe, porque a gente nasce com essa natureza humana. Nós nascemos com essa infecção da natureza humana chamada pecado original. O apóstolo Paulo chamou isso de carne e deixou uma lista de suas obras e consequências. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, quando Paulo chama essa natureza adâmica de carne, ele deixa uma lista de suas obras e consequência, quando ele diz: as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, ciúmes, invejas, bebedices, glutonaria, iras e etc. Essas coisas são infecção da natureza humana chamada pecado original. E nós precisamos vencer essa natureza, e só há uma forma de vencer essa natureza. Como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, ele nos mantém escravos. Como eu disse, lembra que o pecado primeiro atrai, segundo inflama, terceiro escraviza. Não são apenas alguns atos ou hábitos, mas sim a infecção maligna de onde eles procedem. Quando Jesus, no início e no exercício do seu ministério, ele chega para os judeus e ele diz aos judeus: vocês são escravos do pecado. Os judeus se ofenderam quando Jesus disse: vocês são escravos do pecado. Ofendidos, os judeus disseram: como você diz que somos escravos do pecado, se nós não servimos a ninguém? Jesus disse: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Aí Jesus falou: se vocês quiserem ser libertos, é só conhecer a verdade. A verdade não é a vossa religião, a verdade não é a vossa tradição, a verdade não é o vosso sistema de religiosidade, a verdade não é suas orações rabínicas, não. A verdade não é os ensinamentos rabínicos da sinagoga. A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então Jesus, ele veio para libertar os oprimidos. Agora, quinto propósito do ministério de Jesus, para a gente encerrar. Quinto propósito do ministério de Jesus, baseado nos textos que nós lemos. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga isto comigo: anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, o que é isto?
O ano aceitável do Senhor é anunciar o ano jubilar, que fazia parte da tradição do antigo Israel. Nos livros de Deuteronômio e Levíticos fala-se deste jubileu. Primeiro, era uma reforma feita a cada 7 anos, segundo o que está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao 18. Mais tarde passou a cada 50 anos. Está lá em Levíticos capítulo 25, versículo 8 ao 51. Era o ano da perda das dívidas. Ou seja, era o ano do perdão das dívidas, que muitas vezes levavam perda da terra, das casas e da própria liberdade. À medida que você continuar lendo o capítulo 61 do profeta Isaías, você vai ver que ele declara a vinda do Messias para inaugurar um novo tempo de liberdade, em que a justiça triunfaria sobre a opressão. Quando nós lemos a palavra em Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, nós lemos o seguinte: e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus. Jesus é a graça de Deus, que veio trazendo salvação a todos os homens. Veja, o tempo da graça é o tempo da restauração. O tempo da graça é o tempo da libertação. O tempo da graça é o tempo da redenção. O tempo da graça é o tempo do perdão. O tempo da graça é o tempo da salvação. É o tempo que você pode receber Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador, e você receberá o perdão da dívida do pecado. Só Jesus te faz um cidadão do céu. Só Jesus te faz justificado pela graça. Só Ele te justifica. Só Ele e mais ninguém. Só Jesus. Então hoje você precisa tomar a decisão. Se você ainda não tomou, nós estamos no tempo da graça. O Messias veio. Ele morreu na cruz por nós. Ele cumpriu o seu ministério. Ele cumpriu. Ele deixou os seus ensinamentos. E Ele deixou claro para cada um de nós que nós podemos receber o perdão da dívida do pecado, porque Ele levou com Ele na cruz. Basta que abramos os nossos corações e o aceitemos como nosso único e suficiente Salvador pessoal. Que Deus nos abençoe, que a graça de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Aleluia, glória, pode glorificar o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os olhos e diga assim: meu Deus, obrigado por este momento de meditação na sua palavra. Amém. Pode dar aplausos para Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar, mas antes da oração, para Jesus curar, para Jesus transformar crises em vitórias, eu quero fazer o apelo para vocês. E nesse apelo eu quero convidar 3 grupos de pessoas para receber uma oração específica. Primeiro grupo de pessoas: você, irmão católico, irmã católica, que ama Jesus de todo o seu coração. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador.
E hoje eu te convido para você aceitar Jesus como seu Salvador. Você quer Jesus? Levanta, fica em pé, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Você quer? Fica em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Alguém aqui deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Se quiser, fique em pé, que eu quero orar por você. Talvez você ache que está salvo, e quem sabe ainda não está. E eu explico por quê. Porque ninguém está salvo sem primeiro reconhecer Jesus como seu Salvador. Então, se você quer fazer isto hoje, fique em pé. Segundo grupo de pessoas, você que está desviado do Evangelho, que precisa reconciliar, quer voltar para Jesus. Hoje você quer voltar para Jesus. Fique em pé, que eu quero orar por você. Você que sabe que precisa voltar para Jesus e hoje você quer reconciliar. Tem alguém? Fique em pé. E terceiro grupo de pessoas, mesmo você que é crente, você que é cristão, e você sabe que você não está no lugar que Deus quer que você esteja. Espiritualmente falando, você está fraco, abatido, desanimado. E você precisa de um conserto com Deus. Você precisa de um avivamento na vida espiritual. Você precisa reatar o seu relacionamento com Deus. Você precisa fazer um conserto com Deus. Quem sabe você fracassou e você é humilde para reconhecer. Mas hoje Jesus te oferece o perdão. Talvez você carrega um sentimento de culpa, mas Jesus hoje está tirando de você esse sentimento de culpa. E você quer firmar os passos com Jesus. Você está dizendo: Deus, eu quero sair daqui diferente do que entrei. E eu quero sair daqui com a minha vida espiritual reatada, com o meu relacionamento reatado com o Senhor. Espiritualmente falando, você não está bem e Jesus quer te abençoar. Você quer esse renovo de Deus na sua vida? Fique em pé em nome de Jesus. Mesmo você que é crente, mas você sabe que você não está bem, que a sua vida espiritual não está bem. Fique em pé que eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui bem. Não adianta você sair daqui curado fisicamente, não adianta você sair daqui bem fisicamente, com uma bênção financeira, se você não está bem com Deus, entende? Quero que você saia daqui com seu coração bem com Deus. Vem aqui, os irmãos aí, vem cá, moço, vem cá, vem aqui. Vem, irmãos, vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui que eu vou entregar vocês a Jesus aqui, para Jesus abençoar a vida espiritual de vocês. Vocês vão sair daqui diferente. Deus tem a vitória para você. Jesus quer renovar vocês, a vida espiritual de vocês. Não adianta estar na igreja sem ter comunhão com Deus, não é? Você precisa ter certeza da sua salvação. Precisa ter certeza da salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, venha aqui na frente, firma os passos com Enoque e ande com Deus. Hoje é dia de salvação. Diga comigo, é dia de salvação. Senhores, levanta a mão para Jesus. A senhora também levanta a mão para Jesus. Vocês que estão restabelecendo a sua comunhão com Jesus. Você ouvinte que está fazendo isto, que está aceitando Jesus. Você que está reconciliando com Jesus. Faça esta oração agora. Essa oração de confissão a Deus. Diga assim, repete comigo, diga: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida.
sela com o seu sangue. Jesus, eu quero restabelecer a minha comunhão, o meu contato, o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero estar bem, eu quero estar bem espiritualmente. Eu quero ter certeza da minha salvação. Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar por essas almas, pelos internautas que também estão aceitando Jesus. Eu sei que muitas pessoas estão agora aceitando Jesus pelo rádio, pelo aplicativo, e nós vamos orar por todos vocês que estão aceitando Jesus, que estão reconciliando com Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, neste momento glorioso de oração, nos colocamos, Senhor, diante da sua presença. Abençoe os teus filhos, abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo. Abençoe, Senhor, especialmente esses irmãos que tomaram a decisão, aceitando o Senhor como Salvador pessoal. Senhor, cobre estas pessoas com o teu manto sagrado, abençoando, salvando, libertando, ó Pai, regenerando suas almas, Deus, dando certeza, colocando nesses corações a certeza da salvação. Pai, lhe agradeço por essas almas que tomaram a decisão, aceitando o Senhor como Salvador. Amém. Olha, vocês aqui, procure os irmãos obreiros que vão anotar o nome de vocês para a gente continuar orando por vocês. E nós queremos ajudar vocês. Queremos ajudar vocês a caminhar com Jesus. Quem está feliz por essas almas, levante a mão e glorifique a Jesus. Aleluia, pode adorar a Jesus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus. Aleluia, é com Jesus. Oh glória, fique em pé em nome de Jesus. Levanta a mão aberta. Isto, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu como ministro de Deus declaro: todos nós estamos abençoados. Agora toma posse da sua vitória e glorifique a Jesus. Isto, segurando a nossa vitória pela fé, diga comigo: eu tenho a prosperidade de Deus na minha vida. Outra vez, eu tenho a prosperidade de Deus na minha vida. Mais forte. Na minha vida. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Recebam o meu abraço em nome de Jesus. Diga comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Vão com Deus, vão com Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.